Bom, uma vez mais, queria agradecer a presença de todos aqui. Secretário Mansueto, parabéns pelo show aqui. Secretário Carlos Costa, parabéns pelo vento de otimismo que a todos nos traz na microeconomia. Então, é revigorante assistir esse tipo de debate entre dois secretários tão importantes do Ministério da Fazenda. Então, obrigado a todos pela presença. Nós vamos fazer aqui o nosso último painel. Eu vou chamar dois grandes amigos e acho que estrelas do nosso mercado financeiro, e menos pelas suas posturas de estrelas e muito mais pelo track record. Então, queria chamar o André Jakuski, sócio fundador da JGP, sócio fundador do Pactual, meu sócio durante muitos anos e meu chefe, e pai do DNA de gestão de risco do banco, que eu acho que deve te dar orgulho até hoje, né, André? Queria chamar também o Rogério Xavier, sócio fundador da SPX, acho que o mais bem-sucedido hedge fund brasileiro hoje de tamanho. Então, grande amigo. Nunca foi meu sócio ainda, mas a gente ainda é muito jovem. Então, acho que a ideia aqui vai ser falar um pouco de tudo que a gente debateu ao longo da manhã. Obviamente, aqui que somos três animais de mercado, vamos atrelar mais ao mercado, mas esse painel a gente não vai ter perguntas, nós vamos fazer um modelo meio debate de eleição. Eu vou começar perguntando para vocês e depois tanto o André pode perguntar para mim e para o Rogério, e o Rogério vai perguntar para mim e para o André. Então, espero que vocês gostem. Obrigado uma vez mais por estarem aqui conosco. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para o André, já para a gente falar um pouco de tema de mercado, e todo mundo está acompanhando muito no detalhe o que está se passando com os preços, e o tema da vez é a reforma da Previdência. Acho que muita esperança, muito otimismo, um incrível consenso político, aqui muito bem relatado pelo secretário Mansueto, pelo secretário Carlos da Costa. Eu vou fazer uma analogia, e o André queria ouvir sua opinião. Muitos aqui na plateia viveram, e nós vivemos juntos uma situação de mercado há muito tempo atrás, quando o presidente Fernando Henrique foi eleito, em 1994, havia uma enorme esperança na eleição do presidente Fernando Henrique, que é uma grande figura, um grande estadista, e, de fato, colocou o Brasil em inúmeras rotas acertadas. E o mercado, ele cheio de esperança com a eleição do presidente Fernando Henrique, ele foi melhorando, uma euforia tomou conta, com aquela sensação de que o presidente, ao ser eleito, a Bolsa ia dobrar de patamar e isso poderia ser uma mudança completa de paradigma. Hoje, depois de um longo debate, de uma longa construção de consenso, nós vivemos uma situação que poderia ser comparável com a reforma da Previdência. Claro, não é uma eleição, mas é um milestone muito importante de sustentabilidade fiscal, talvez o mais importante de todos na nossa história econômica recente. O que se passou pós-eleição do presidente Fernando Henrique foi que, ao invés da Bolsa dobrar de valor, e aqui aqueles mais antigos que lembram de mercado, a Bolsa passou praticamente um ano caindo, realizando aquele rally anterior. Então, André, a pergunta é o seguinte: você vê alguma analogia com a reforma da Previdência? Ela vai ser aprovada e aí o mercado pode corrigir, ou vai abrir, de fato, um Brave New World, onde a consistência fiscal vai trazer um horizonte mais longo e mais positivo de retorno para os nossos investimentos? Bem,
Mercado é impossível prever, né? Eu não acredito em previsões, tanto que eu nunca faço previsões porque tem maneiras mais agradáveis de perder a reputação do que fazendo previsões. Então, o que aconteceu naquela época? Naquela época, primeiro nós tivemos o Plano Real, em 1º de julho, né? E a euforia tomou conta no mercado. O Brasil foi campeão mundial nos Estados Unidos, né, de futebol, e teve uma onda de otimismo muito grande. E eu me lembro, a Telebrás, que era o principal papel do mercado naquela época, era cotada em dólares. Então, a Telebrás, na véspera da eleição do Fernando Henrique, estava em 64 dólares por ação. E o engraçado é que todos achavam que o Fernando Henrique ia ganhar, mas achavam que os outros achavam que o Fernando Henrique não iria ganhar. Então, havia uma certa frição, nervosismo. E o que nós fizemos lá no Pactual foi, na sexta-feira, eu vendi metade da posição da Bolsa, porque sempre tinha uma possibilidade, mesmo que remota, do Fernando Henrique não ganhar. E na segunda-feira, quando ele ganhou, nas primeiras 2 horas, eu vendi o resto. E quando eu fiz isso, nós tínhamos 2 sócios, o Ted Poor e o Marcos Pinheiro. Nós sentávamos todos juntos, né? Eu, por acaso, a mesa de câmbio de renda fixa era de costas para a mesa de bolsa. E aí eu vi o Marcos Pinheiro falar para o Ted e dizer assim: pô, o André não está entendendo nada, o mercado vai dar a maior porrada. Aí eu ouvi aquilo, não falei nada, né? Você vai ver que eles têm razão, né? E aí, o que aconteceu? Em 6 meses, a Telebrás caiu de 64 dólares para 16 dólares, caiu 75%. O que aconteceu? Primeiro, o juro real no Brasil era 40% real, né? O juro real era 40%. Que pouca gente se tocou no começo, mas depois começou a apertar. Depois tivemos a crise do México. O México quebrou em dezembro daquele ano, e foi durante 3 meses, foi uma novela terrível, até que o low da Bolsa no Brasil foi em março de 95. Então, quando se me pergunta o que pode acontecer agora, eu acho que tem uma coisa semelhante, que todo mundo sabe que a Previdência vai passar. Então, eu diria que uma boa parte, ou quase tudo, está no preço. Tá certo? A grande surpresa será se a Previdência não passar, ou se ela passar desidratada 500, 600 bilhões. E tem outro ponto. O Brasil não está resolvido com a Previdência. Tem, como foi exposto aqui, um número gigante de coisas que deverão ser feitas, e uma das coisas que sempre me deixa um pouco conservador em relação a prognósticos de crescimento do Brasil é que o Brasil é o país da América Latina, tirando a Venezuela, que não conta, que tem a mais baixa poupança e a mais baixa taxa de investimento. Hoje saiu no jornal que a nossa taxa de investimento o ano passado foi 15,5%. A média dos países normais é 20%, 25%. Os países na mesma fase de crescimento que o nosso. Então, você não tem educação. Quando se fala em coisas intangíveis, tal, a primeira coisa que me vem à cabeça é, bom, e quem é que vai fazer isso? Não tem educação. Nós precisamos melhorar a nossa educação, e são maratonas, não são sprints, né? Então, eu diria que a Bolsa não está cara, na minha opinião, com várias comparativos. Pode se comparar com o juro real, ela não está cara. Se você comparar o PL não está muito diferente do que era em períodos que o juro era mais alto. Então, eu diria assim, pode subir? Pode, mas vai explodir? Eu acho que não, porque tem muita coisa que tem que ser feita. Claro que ela tem uma tendência de alta, porque a taxa de desconto no Brasil ainda é alta, pode ser que a taxa de desconto caia e aí o valor presente das empresas aumente, o ponto positivo é que no Brasil as melhores empresas estão representadas na Bolsa, não é um espelho do que é o resto da economia. Então, eu diria que uma boa parte está no preço. Pode acontecer um buy the rumor, sell the fact, mas eu diria que não será uma coisa que vai ser uma queda tão abrupta como aconteceu naquela época, principalmente que hoje o juro real é bem baixo comparado com 94. Muito bom. Bom, André, já que você trouxe o tema de juro real, mudando... O Rogério opera tudo, mas
entrando na sua área de expertise histórica, a gente vive o momento do all-time low de taxa de juros no Brasil, tanto real quanto nominal. Inflação muito tranquila, economia estagnada, perspectiva de curto ou médio prazo cadente de inflação, ainda não se vê um efeito no crescimento daquilo tudo que o Mansueto e o Carlos Costa colocaram aqui. Temos uma agenda econômica maravilhosa pela frente, mas ela ainda não se expressa em crescimento. Capacidade instalada muito folgada, e a gente vê pela primeira vez uma curva de juros que todos aqui ainda estão se acostumando de um dígito, só que o mercado começa a precificar uma coisa ainda maior do que essa, que é o potencial da gente, dado todos os fatores que eu mencionei, a gente ir para a potência máxima, vamos chamar assim, de expansão monetária. E ver coisas que toda essa geração aqui de investidores, operadores, traders e empresários nunca viu, que é um juro real em linha com os mercados internacionais, quando os mercados internacionais estão em política monetária expansionista. O que você está achando dessa curva de juros e vamos mesmo para esse caminho ou o mercado está excessivamente otimista? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação, né? Eu pausei hoje às 6 horas da manhã, vindo de Londres, e encontrar um país que não tem os problemas que nós temos hoje em dia dentro do Reino Unido. Então, quando eu escuto os secretários aqui falando, me enche de esperança e alegria de ver que as coisas, pelo menos aqui, estão bem melhores do que na cidade que eu vivo. Falando de juros, eu acho que as pessoas estão cometendo um equívoco brutal em relação ao que se esperar da taxa de juros no Brasil, basicamente porque ela não me parece, passado um ano do ponto que a gente já está com a mesma taxa, que ela esteja tão estimulativa como o Banco Central tem apregoado nos seus comunicados e nas suas atas, porque senão a gente estaria vendo um crescimento bastante expressivo. E o que a gente tem visto é que a economia não cresce. Então, pode estar estimulativo, pode ter outros setores, como a política fiscal, né, a contração dos bancos públicos, que estejam potencializando o efeito sobre a economia doméstica, mas o fato é que parece que a economia está muito anêmica e que precisa de algum estímulo. Há uma percepção, né, que após a aprovação da Previdência, que eu dou como certo, acho uma grande bobagem também dos analistas ficarem pensando, vai fazer antes do recesso, vai fazer em agosto. Isso é uma tremenda bobagem, porque a gente está falando de um programa que é para atingir a poupança, né, e a economia dos próximos muitos anos à frente. É um projeto de longo prazo, não estamos falando de equilibrar o fiscal de amanhã. Se fosse amanhã, óbvio que seria melhor, mas quando você olha para uma trajetória de longo prazo, eu não me preocuparia tanto se a gente faz antes do recesso, depois do recesso, só esperaria um pouco mais de bom senso da nossa classe política, né, principalmente do nosso presidente, que às vezes parece querer jogar contra, e a própria família, de acelerar para a gente poder caminhar nas outras agendas, como os dois secretários aqui falaram recentemente. A gente tem que virar a página e partir para outras. Mas o ponto, voltando à questão dos juros, não consigo entender, a partir dos comunicados do Banco Central, a reação de política monetária. Se alguém pegar a ata do cupom e ler, não há uma descrição positiva sobre a atividade econômica, nenhuma. Com a taxa nos níveis atuais, você tem inflação abaixo do centro da meta no horizonte relevante para a política monetária. A descrição do cenário externo, que seria uma fonte de preocupação, caso você tivesse
o mundo caminhando em direção de você pressionar as moedas de países emergentes, aí não tem uma opinião minha, eu estou só relatando a ata, é de um cenário mais benigno do que anteriormente antecipado. E a conclusão é que mantemos os juros. Por quê? Porque precisamos ter a certeza que vamos aprovar a reforma da Previdência, porque isso pode impactar as expectativas do ponto de vista fiscal e o dólar andar. Bom, mas também, se não aprovar a reforma da Previdência, se a gente não tiver equilíbrio fiscal, não vai ser o 6,5 que vai segurar o câmbio. Então, quando eu olho para a economia rodando perto de zero, com a descrição que o Banco Central fez no seu comunicado principal, hoje no relatório de trimestral de inflação, ou na ata do cupom, eu realmente não entendo o que o Banco Central está fazendo. Acho que é uma síndrome, né, de presidente do Banco Central novo, que acabou de entrar, que quer mostrar que é rocks, né, na nossa linguagem de mercado, durão, e ganhar credibilidade. Mas a verdade é que tem 13 milhões de desempregados, a economia não cresce. No final, quando a gente olha, né, para a variável dívida, PIB, tem essa componente que é básica, que é o PIB, que tem que andar também. Então, eu acho que a gente foca pouco nessa questão de a economia está anêmica, não cresce. O governo ele está contraindo, os estados estão contraindo, os bancos públicos estão contraindo. Sobra para quem? Para o setor privado. Como o André falou aqui agora, o investimento está rodando em torno de 15%. E por que o investimento é esperado que cresça somente porque a Previdência andou? É uma ilusão, gente. O investimento não vai subir enquanto você não preencher capacidade. E a Previdência em si, ela é garantia de te manter solvente, mas não é garantia de toda essa outra questão que foi colocada aqui. Rogério, só uma observação. Você, com uma possibilidade de uma reforma tributária que tem 3 alternativas, você, como investidor, você vai investir ou vai esperar ver que bicho vai dar? Para vocês terem uma ideia, complementando esse sempre genial comentário do André, quando o Trump soltou a proposta tributária de redução tributária há 2 anos atrás nos Estados Unidos, nas pesquisas, qual era a maior fonte de preocupação dos empresários? A dúvida como seria depois que vencesse o pacote tributário. Ou seja, as pessoas vão esperar, elas vão aguardar, elas vão esperar se o secretário Carlos entregue o que está prometendo, se realmente essa nossa agenda microeconômica vai andar, se o que o secretário Mansueto está propondo em relação à questão de equacionamento dos problemas dos estados vai, de fato, ter uma solução. Por exemplo, já antecipa a minha opinião, sou cético. Para mim, se vai para alguma direção, é de piorar a situação dos estados. Basicamente porque a gente tem um Congresso fragmentado com interesses difusos. Não vamos conseguir ter uma solução para os estados e mesmo para a reforma tributária que atenda a todos os estados, a todos os entes da federação. A gente não consegue ter consenso numa coisa como a Previdência, que é urgente, que é para você não quebrar amanhã. Como é que você vai ter um consenso de uma solução como essa? Mas, por outro lado, voltando à questão dos juros, eu acho que você está numa situação que a economia brasileira tem poucos instrumentos para ser utilizados. Você não tem o crédito, você não tem o público, e o privado está estrangulado. Você tem que dar alguma coisa você tem que dar para estimular essa economia. E o único instrumento que parece, a partir da descrição dos comunicados do Banco Central, é a taxa de juros. Ah, mas não vai fazer efeito nenhum a gente baixar 1,5 ponto os juros, baixar para 5%, suponha. Quem disse? Onde está escrito isso?
Então, eu não só vejo oportunidade, e eu acho que vai acontecer, de uma diminuição da taxa de juros, como também acho que os prêmios colocados no mercado são totalmente fora do lugar. Quando você compara com o resto do mundo, né, o Brasil ainda tem uma curva muito inclinada. Eu acho que esses prêmios eles vão sumir. Agora, a Previdência não foi aprovada, que eu acho probabilidade muito, muito, muito baixa. Acho que pode ser desidratada e atrasar, mas eu acho que vai ser. Eu acho que esses prêmios eles não fazem menor sentido no mercado. Bom, só para registrar, eu concordo com a sua opinião. Falamos um pouco de bolsa, um pouco de juros. Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês dois, referente ao câmbio. Acho que é um tema que interessa a muitos dos presentes aqui. E o que a gente tem observado recentemente, e acho que a gente já teve conversas one-on-one sobre isso, nós aqui, uma certa força além da análise econômica normal do dólar. Tanto o dólar a nível mundial, seja o dólar a nível contra as moedas emergentes. E, de um certo modo, parece que a gente tem fundamentos para um ciclo de dólar fraco. E, especificamente aqui no Brasil, o real parece mais fraco do que deveria. E não parece ter uma relação tão direta com juros baixos. Acho que hoje a gente viu o diretor de política monetária do BC, o diretor Bruno Serra, salientando a diferença do comportamento do final do ano passado para o início desse ano, o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre desse ano. Com as taxas de juros mais baixas, o real deixou de se comportar tão pior assim no passado recente. Ou seja, quando a curva de juros foi para o low, aqui no Brasil, comparável aos outros emergentes, aparentemente não tivemos nenhum efeito importante no real em relação aos outros emergentes. Por outro lado, tanto o real quanto os outros seguem muito fracos. Qual a opinião de vocês sobre a moeda, especificamente o real, mas podendo comentar também em relação ao ambiente externo? André. Falando sobre o dólar globalmente, o dólar ficou forte porque você teve uma combinação extremamente poderosa, que é uma política fiscal expansionista nos Estados Unidos, com uma política monetária um pouco mais apertada, que o Powell implementou até dezembro do ano passado. Então, isso justificava o dólar estar mais forte. A economia americana performando melhor do que as outras economias, principalmente a europeia, e já com os problemas da briga comercial, a Ásia, que é a fábrica do mundo, sentindo os efeitos dessa... Porque quando você pensa em macro, você não vê os problemas que as empresas têm de peças, que as peças saem de 15 países, voltam. Então, isso aí cria uma turbulência enorme e atrapalha as fábricas que estão basicamente na Ásia. Então, para mim, agora nós estamos indo para uma direção oposta, que é a exaustão do ímpeto da política fiscal americana, que o plano do Trump, cada mês que passa, ela se torna menos poderosa na margem, que é o delta, né, o rate of change, que está diminuindo, e você tem uma política monetária totalmente diferente do ano passado, que mais frouxa e já com uma promessa de ser mais frouxa ainda. Eu acho que o dólar só não está enfraquecendo dramaticamente porque os outros países estão piores ainda. O Draghi está prometendo mais incentivos monetários, pedindo, pelo amor de Deus, para que venham incentivos fiscais. Eu acho que a única coisa que poderia fazer o euro realmente ter uma força enorme seria se a Alemanha resolvesse fazer uma expansão fiscal, e ela tem capacidade para isso. Mas, politicamente, a Merkel não quer fazer isso. Se isso acontecer, pode comprar euro, apesar de, para mim, euro não é uma moeda, é um tratado. Então, para guardar sua poupança não serve, mas para especular serve. Então, vamos comprar. Agora, voltando aqui para o Brasil, o que eu vejo? Eu vejo que a moeda brasileira mudou também de sua característica. Era uma moeda de carrego, né? Você tinha um juro estratosférico. Quem, em 1994, aplicou no overnight, foi para a praia e ganhou mais dinheiro do que a gente ficar brincando para lá e para cá, porque realmente o juro foi estratosférico. E isso acabou. Então, hoje, nosso juro é bastante razoável em termos globais. Então, ninguém tem interesse mais em aplicar em renda fixa aqui.
Então, eu acho que, nesse sentido, o real tende a enfraquecer na margem. E se realmente nós formos para 5% de juros, o juro ex-ante no Brasil vai ser 2%, 1% real. Então, não tem graça nenhuma. Se a gente ainda tem um déficit alto, a gente tem uma série de problemas, custo Brasil é enorme, então por que a moeda vai ser uma moeda forte? Eu acho que, em termos competitivos, ela está bastante competitiva, mas isso não significa que eu vejo ela a 3,10, 3,15, 3,20. Acho que, nas circunstâncias atuais, impossível. O futuro, ninguém sabe, mas nas circunstâncias atuais, eu acho que nós estamos aí num range entre 3,65, 3,70 e 4,10, 4,15. Essa é a minha opinião, e é muito difícil. Moeda é o único mercado que, mesmo depois que as coisas acontecem, você não consegue explicar. Os outros você ainda tem uma historinha para contar. Então, basicamente isso. Começando da parte externa, eu tenho uma visão parecida com o André. Eu acho que o dólar ele está se encerrando o ciclo, justamente pelos motivos que o André citou. Eu vejo a economia americana, né, a gente hoje tem uma discussão se os próximos movimentos do Banco Central americano vão ser só um insurance cut ou se a gente está dentro de um plano de redução de taxa de juros e volta do quantitative easing, né, do afrouxamento monetário. E eu acho que a gente está mais perto do segundo. Eu acho que as pessoas subestimam, como subestimaram no último ano, os efeitos do trade war. Não só pelo efeito direto quando você adiciona tarifas aos países, mas sobre os efeitos sobre as expectativas dos agentes e sobre a ruptura nas cadeias de produção. Isso que o Trump deseja, que as empresas mudem as suas plataformas da China para outros países, não é assim que funciona. Você não muda uma planta que você tem hoje na China para outro país amanhã, ainda mais dentro de um ambiente como esse, de incerteza, que é a mesma incerteza que a gente estava falando em relação à questão fiscal. Então, essa percepção, né, de que a qualquer momento esse instrumento de tarifa ele vai poder ser utilizado, seja para que motivo for, ele serve tanto para o fluxo migratório do México para os Estados Unidos, como para a China, como serve para a Europa na questão dos automóveis. Ou seja, é um mundo muito incerto, além de todas as questões geopolíticas que os Estados Unidos está se metendo. Ou seja, a situação que eu vejo nos Estados Unidos é de uma desaceleração que o Fed tenta fazer de maneira bastante gradual, mas quando você olha para o setor de manufatura, ele já indica a direção de uma recessão na economia americana, uma desaceleração bastante forte. O setor de serviços ainda tem se mostrado bastante robusto, mas quando você olha para o setor manufatureiro e tem saído dados contemporâneos sobre os índices de confiança do setor manufatureiro na margem, ainda piores do que a gente já estava. Então, eu acho que a gente vai continuar num cenário de desaceleração global e muito puxado pelos Estados Unidos. A China já estava nesse processo, continua sendo dragada, vai ser a que vai ser mais afetada. E aí, nesse caso, é que eu queria chamar a atenção para complementar o argumento do André, não na parte da questão do carry trade do Brasil, que já não existe mais, mas mais na questão dos termos de troca do Brasil. Se a gente caminhar para um cenário onde a gente tem uma desaceleração global e que a China é principalmente o país mais impactado, os termos de troca do Brasil vão sofrer, não há outra alternativa. E a resposta natural de uma piora nos termos de troca é você ter uma desvalorização da moeda para compensar isso. Eu acho que a gente afastou o risco do ano passado de ter uma crise na conta capital, que houvesse fuga de recursos, mas eu acho que no conjunto do balanço de pagamentos eu consigo enxergar um cenário que o mundo nos afete pela corrente de comércio.
e que isso impeça, mesmo num cenário bastante favorável para o Brasil, que a moeda se aprecie de forma relevante, que para nós, investidores, valesse a pena ter o real como uma das moedas no nosso portfólio. Então, eu vejo hoje o câmbio perto de um preço de equilíbrio, não vejo nenhuma vantagem em ter alocações no real nem na ponta comprada nem na ponta vendida, acho que está meio justo o preço, mas vejo como risco, se o nosso cenário base se concretizar, o real se depreciando e não apreciando. Bom, mudando um pouco de mercados para a atividade estrutural do trading, todos aqui criamos franquias internacionais de trading. André, você foi o pioneiro, lá no meio dos anos 90, de olhar para os mercados internacionais e ativamente buscar operar. 80 e sobre 90, 80 você começou, 90 começaram os protestos. Eu comecei a operar mercado internacional em 86. 86, quando o Soros virou nosso cliente, inclusive. Né? Sob protesto dos seus sócios. Né? O André tinha, como tem, um track record fantástico no mercado de ações e, num dado momento, ele resolveu dedicar toda a sua capacidade para o mercado internacional. E os sócios não gostavam da ideia, porque todo mundo queria ver aquele P&L pingar todo dia. Então, como tem sido a experiência? E o Rogério fez algo mais recente, que é o hedge fund brasileiro mais internacionalizado, e tanto que decidiu morar em Londres. Eu queria ouvir de vocês, uma vez que os juros a 6,5 indo para 5, chama a atenção de todos os investidores aqui presentes dos mercados internacionais, como tem sido a experiência de operar fora, de investir fora, seja baseado aqui no Brasil ou baseado lá fora, o que a gente traz de expertise brasileiro que nos dá um edge para operar o mercado internacional? Eu acho que as coisas mudaram assim dramaticamente desde que eu comecei a operar fora. Eu comecei a operar fora basicamente porque, primeiro por curiosidade intelectual e depois porque, como nós éramos um dos maiores operadores de bolsa no mercado, junto com o Banco Garantia, era muito difícil comprar ações e vender. Você ficava semanas ou meses comprando e semanas vendendo. Então, me dava uma angústia danada, eu ficava com um headphone, ou às vezes 2 telefones o dia inteiro, gritando para o corretor, compra, vende, e isso, era extremamente frustrante, porque você... Tem uns corretores aqui dessa época que viveram isso, né? Foram muito xingados. Mas, então, o que aconteceu? Do ponto de vista operacional, a evolução foi assim dramática. Em vez de você, eu me lembro que o terminal que eu tinha em 86 de futuros, a Future Source, o negócio caía toda hora, e as notícias eu lia naquele teletipo da Reuters, que eu ficava batendo pá, todo mundo ficava com raiva de mim, que aquele barulho era infernal, e eu ficava lendo aquele rolo da Reuters para pegar a informação. E a coisa evoluiu dramaticamente. No Brasil, ninguém olhava o mercado internacional. Vou contar uma coisa curiosa que aconteceu no dia do crash de 87. No dia do crash de 87, era dia de vencimento de opções no Brasil. E o Nagy e o Alfredo Grunzel estavam puxando a bolsa, porque o mercado estava todo vendido em opções, e eles puxaram para exercer e ferrar os vendidos. E eu tinha um contato muito grande com o mercado internacional, a gente administrava dinheiro para o George Soros, para o Michael Steinhardt, para o Jack Nash, para todos esses grandes investidores que naquela época não investiam diretamente no Brasil. E o Soros tinha me ligado na sexta-feira anterior, dizendo assim, vai ter uma depressão global, vende tudo, não quero que você tenha descrição, vende tudo que for possível. Eu fui dormir no fim de semana com a cabeça inchada, né? Disse, o negócio tinha caído 3 dias seguidos e ele achava que ia ter um crash na segunda. Eu vim com esse negócio na cabeça e o mercado aqui subindo, e eu vendendo futuro. Naquela época era muito recente o mercado futuro. Eu vendia, o mercado só subia. Aí eu tinha vendido tanto que eu fui consultar meus outros sócios se eles achavam que eu deveria vender mais. E ninguém aqui sabia o que estava acontecendo. O maior crash no global e a bolsa no Brasil subindo.
a Bolsa do Brasil só caiu no dia seguinte. Por quê? Porque o Cid Moreira, no jornal da Globo, falou assim, crash na Bolsa Mundial, Nova York cai 17%. Aqui abriu com 30% de baixa. Eu rapidamente zerei, só que eu zerei cedo demais, que o negócio ainda foi muito mais. Mas, então, naquela época era... Uma sofisticada arbitragem de informação, né? Arbitragem total de informação. E aí, hoje em dia, você tem informação instantânea, capacidade de execução eletrônica. Eu não falo com ninguém, eu executo tudo eletronicamente, tudo no computador. Hoje, a nossa mesa é um silêncio sepulcral. Antigamente, era uma gritaria danada, né? Hoje em dia, parece que você está num santuário. Ninguém se fala, todo mundo fica se comunicando até por WhatsApp de um lado para o outro da mesa. Então, o que acontece? A facilidade é enorme, então, o seu grau de capacidade de competir com alguma vantagem aumentou muito. Agora, eu só faço basicamente, com raríssimas exceções, macro. Micro, eu não tenho a capacidade competitiva que um sujeito que está sentado nos Estados Unidos, ou em Londres, ou em Tóquio, talvez esteja para suas respectivas bolsas. Então, eu me reservo ao nível de competência que eu acho que eu tenho, que é analisar rapidamente o que está acontecendo no mercado, baseado nas informações que todos recebem na mesma hora, e tomar decisões e tentar me antecipar aos movimentos. Eu acho que talvez seja a mesma coisa que acontece contigo, né? Roger, conta aí. Basicamente, uma coisa que para mim tem ficado mais claro é que a política monetária do mundo é definida nos Estados Unidos. Isso, assim, eu já tinha essa percepção e isso cada vez ficou mais claro. Então, assim, você não acompanhar os Estados Unidos no detalhe, até porque os Estados Unidos é muito rico em dados e acesso, que você tem que seguir os Estados Unidos. No final, vocês podem perceber que os Estados Unidos estava apertando a política monetária, estava todo mundo apertando a política monetária, ou com o discurso que apertaria. Quando os Estados Unidos revertem a sua política monetária, todo mundo foi para outra ponta. Falta ainda o Mark Carney lá na minha terra, mas ele vai vir a caminho. E eu acho que o fato de você estar fora, para nós, ela é importante na seguinte perspectiva. Eu não acho que nós deveríamos ser obrigados a ter uma opinião sobre o Brasil. Assim, no sentido de, não, a Bolsa, o André falou que o preço da Bolsa não está caro, mas também não está nenhuma maravilha, nem nos Estados Unidos. Sim, eu quero me reservar o direito de alocar os nossos recursos, né, e dos investidores no melhor, onde tiver a melhor oportunidade. E eu acho que, para você ter esse tipo de entendimento, você tem que fazer seu dever de casa, né, de maneira profunda, entender, viver o cenário macro, acompanhar o que as empresas estão fazendo, porque nós, né, operadores de mercado, a gente tem sempre na cabeça que a gente entende de qualquer coisa, né? A gente chega, não, isso aqui é assim, isso é... Aí, quando a gente vai se aprofundar sobre como as coisas de fato são, elas normalmente se mostram de maneira diferente, né? Então, no nosso caso, a gente sentiu essa necessidade de estar mais perto, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente montou um escritório em Washington. Aí todo mundo, mas por que Washington? Não, porque as decisões são tomadas em Washington. Seja políticas, sejam de política monetária, elas são tomadas lá. E o fato desse novo presidente, né, o Trump, tomar diversas medidas que afetam, seja pela política fiscal, seja pela política comercial, é importante estar perto do Congresso americano. Então, hoje nós temos, não é que a gente tenha insider information, não, mas pelo menos a gente participa de qual vai ser a próxima discussão de mercado. Por exemplo, hoje qual é a discussão do mercado? A reunião do G20
qual vai ser o resultado da reunião do Xi com o Trump. Nossas fontes em Washington dizem que essa discussão já passou, já não é mais isso, que a gente já está discutindo quando os Estados Unidos vai impor as tarifas de carro sobre a Europa. Então, já está mudando para outro assunto. E se a gente ficar sempre focado, né, onde está todo mundo olhando no mesmo holofote, a sua vantagem é nenhuma. Então, eu acho que essa percepção, essa necessidade de você ter um acompanhamento mais de perto e mais profundo, principalmente na parte macro, e tentar, de alguma maneira, conversar com as empresas para entender como é que eles estão vendo a parte micro, eu acho que é fundamental. Você está no mesmo time zone, por exemplo, da Europa, tem vantagem, né, de você ver as coisas acontecendo no tempo que elas acontecem, você ainda pegar um pouco dos mercados da Ásia, também, às vezes, acontecem coisas que, se você não estiver atento, você ainda está dormindo. Então, eu acho que tem sido uma experiência bastante positiva. É óbvio que isso é um projeto de muito longo prazo, né? De fato, a gente conseguir olhar o Brasil como só mais um país e como só mais uma operação. Esse é um desafio que a SpaceX tem, mas a gente não se furta a tentar trazer para nós e para os nossos investidores as melhores oportunidades onde quer que elas estejam. Para isso, a gente tem tido um esforço muito grande, montar equipes e tentar buscar essas oportunidades onde elas estiverem. Muito bom. Bom, vamos mudar um pouco a dinâmica agora. Ô, Rogério, agora você pergunta para mim e para o André aqui. Faz a pergunta que você quiser. Tá bom. Aproveite esse momento jornalista. São poucas as chances na vida. Bom, para o André, isso eu pergunto para a maioria dos empresários, para o André Esteves, sobre a questão de você transformar uma partnership fechada para uma companhia aberta, né? Nós três, a gente gosta de dar satisfação para os investidores, dar transparência, mas a gente não gosta muito de falar do que a gente acha, do que a gente quer fazer. Como é que foi essa mudança de uma partnership fechada para uma companhia aberta? O tipo de ruído que isso causa internamente, se isso, de alguma maneira, inibiu vocês de tomarem riscos que vocês tomavam no passado e não tomam mais. Como é que você vê você atualmente contra o passado e como é que você se vê e o banco caminhando para o futuro? Bom, pergunta empresarial, né? Eu acho que, no nosso caso, primeiro, no aspecto regulatório, o que você precisa para ser uma companhia de capital aberto é um subconjunto do que você precisa para ser um banco. Então, facilita a vida. O banco ele já é educado a dar tanta satisfação, tantos disclosures, tantas informações diárias, semanais, mensais, trimestrais, seja para o regulador ou seja para o público, que o fundo, do ponto de vista do overhead de companhia aberta, ele na prática não existe muito. Você mencionou um aspecto específico do nosso caso, que é o partnership, né? Como todos aqui eu acho que sabem, a gente mantém essa cultura desde a fundação da Pactual, e o André é um dos pais dela, do ambiente colegiado do partnership. E o maior desafio nosso, quando abrimos o capital, foi como a gente abre o capital, e eu vou depois explicar por que era importante, mantendo esse ambiente, ou essa atmosfera. E eu acho que a gente fez bastante dever de casa, tivemos a oportunidade de olhar todos os ciclos da Goldman, que estava há alguns anos na nossa frente, os erros que eles cometeram, que nos deram o privilégio de não cometer, e fazer uma abertura de capital que manteve integralmente o sistema de partnership, porque, afinal, dos sócios só tem um sócio, que é a holding, onde o partnership funciona igualzinho funcionava numa companhia de capital aberto. Então, você conseguiu manter os dois mundos convivendo. E a necessidade de abrir o capital, ela,
nem eu, nem meus sócios se arrependem, ela é uma função do processo de evolução da companhia. Acho que o banco chegou num tamanho, num alcance, numa presença em mercados ou numa complexidade de franquias que é compatível com a companhia de capital aberto. Então, as contrapartes, os investidores, os reguladores, no fundo, alguns explicitamente, outros implicitamente, mas eles querem que essa contraparte seja uma contraparte de capital aberto. Então, o banco é uma companhia que tem 45 bi de valor de mercado e quase 100 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Então, eu acho que o grau de disclosure de uma companhia de capital aberto é mais compatível com uma empresa desse tamanho. Eu diria que, se a gente hoje fosse uma companhia de capital aberto, eu acho que estaria talvez criando algum desconforto em stakeholders que são importantes para a gente continuar crescendo. Então, acho que esse foi o estímulo e foi o sentido da gente fazer um movimento. E a gente não se arrepende. Eu acho que, obviamente, a gente tem que ter a maturidade como empresário que tem os momentos de alegria, os momentos de tristeza, e você saber navegar isso. A regra para isso é não entrar em euforia na alegria, não entrar em depressão na tristeza, saber muito bem o que você quer, ter o compromisso empresarial, seja com os seus colaboradores, com os seus sócios, com os seus clientes, com os reguladores, e no tempo, à medida que você vai repetindo e vai entregando esse tipo de compromisso, o seu negócio só vai melhorando, só vai crescendo, só vai se desenvolvendo. Então, acho que a gente gosta de ser uma companhia de capital aberto. Uma outra porrinhola de vez em quando, enche um pouco o saco, mas uma coisa que eu não gosto é a gente se transformar num corporation. Então, acho que para vocês, a gente se comprometeu agora nessa emissão a gente ser o nível 2 da Bovespa, que significa que o free float vai ser 25% da companhia, mas eu diria que eu não vejo com bons olhos um free float muito alto em relação ao grupo de acionistas, no nosso caso, gestor / controlador. Eu não gosto de bancos corporation, né? Acho que o banco é uma indústria que precisa do banqueiro. E a gente não vai abrir mão disso daqui. Eu acho que é a melhor maneira de entregar serviço para vocês. Então, acho que esse é o... Boa pergunta. Passa para o André agora a bola. Não, para o André eu tenho uma melhor. André, assim, eu vou falar um pouco sobre o meu estado, sobre as novidades que têm aparecido no mercado nos últimos 10 anos. Passamos a conviver com taxa de juros negativos no mundo, passamos a conviver com programas de compras de títulos em larga escala, bancos centrais como o do Japão carregando ações, enfim. Agora, a próxima discussão é sobre novas formas de estimular a economia, monetizando dívida. Isso me atrapalha muito como gestor, porque não foi a primeira vez que eu vi na tela uma taxa de juros negativa, eu tirei foto para guardar, falar. Eu vi juros negativos uma vez na minha vida. Mas hoje em dia são só 10 trilhões de bonds tradando negativo. Aquilo se tornou tão ridículo, aquela experiência, que eu não conto mais isso para ninguém, só para vocês aqui hoje. Rogério, nós temos uma participação relevante num banco suíço, né, André? E o banco tem mais ou menos 10 bilhões de francos. E a taxa no overnight é mais ou menos 0,5% negativo. E tem toda uma regra lá que tem que ter um caixa muito grande. Então, todo dia você empresta 10 bilhões para o Banco Central e no dia que volta 9,999. A sensação esquisita pra caramba, né? Mas segue aí. Então, a minha pergunta para o André é como é que ele vê esse new normal que a gente tem visto recente na economia global, que é tudo diferente que a gente viu na nossa vida inteira. Se isso te atrapalha na hora de você tomar suas decisões, não, aí você fala assim, não, isso não vai dar certo, isso aqui não pode durar tanto tempo, ou se isso veio para ficar e vai até ser aprofundado como as novas teorias da política monetária. Acho uma ótima pergunta. Eu vou dar um passo atrás. Eu acho que isso é uma das formas da doença do capitalismo, que eu acho que o capitalismo está em recessão. Ou na trajetória da morte final, talvez mais lá na frente. Por quê? Como é que eu vejo as coisas?
A democracia no mundo é uma coisa recente. A democracia universal é mais recente ainda, uma coisa assim de menos de 100 anos. Então, quando você cria uma democracia universal, por exemplo, no Brasil, até 88, os analfabetos não votavam. Até alguns 60, 70 anos atrás, as mulheres na Alemanha não votavam. Então, você tem uma série de evoluções que realmente criaram a verdadeira democracia pura, como nós temos em muitos países do mundo. Claro que você tem a China, que tem um sistema alternativo, que não é o sistema ocidental. Mas, então, o que aconteceu com a democracia? Com a democracia, você criou os políticos, né? Porque, antigamente, na Grécia, quando se falava em democracia grega, quem mandava, quem eram os tomadores de decisão? Eram os donos de terra e os mais velhos, né? Então, não era a democracia pura como nós imaginamos hoje. E, com a democracia, você tem os políticos. Então, os políticos têm que ser eleitos a cada 4 anos, 5 anos, 6 anos, dependendo do país. Então, o político tem que fazer o quê? Promessas. Então, as promessas custam dinheiro. Então, você começa a criar imposto de renda, que antigamente não existia, até 100 anos atrás não tinha imposto de renda nos Estados Unidos, né? Então, porque o governo era pequenininho. Então, quando você começa a criar um sistema político onde as promessas têm que ser cumpridas, você começa a criar impostos. Aí chega um momento que você não só cria impostos, como você cria dívidas. Então, você expande as dívidas, expande os impostos e você chega em situações onde essas dívidas e as promessas não financeiras, como a aposentadoria nos Estados Unidos, o valor presente dos compromissos assumidos com os pensionistas é 5 vezes o PIB. 5 vezes, não é 50%, é 5 vezes. Então, em muitos países é a mesma coisa. No Brasil também, se você trouxer valor presente, as nossas promessas futuras, principalmente com uma taxa de juros menorzinha agora, o valor presente é enorme. Então, com tudo isso, você chegou a essa situação, onde você criou os bancos centrais, né? E os bancos centrais deles foram criados, só criaram desvalorização da moeda, né? Então, você chega numa situação nessa que você tem os juros negativos, que é uma forma de você expropriar os que têm recursos. Nada mais é do que uma forma de expropriação lenta e gradual e quase indolor, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que, ao longo do tempo, os claims vão aumentando, as dívidas são impagáveis, então vai haver uma transferência dos que têm para os que não têm, porque só taxar a renda não vai ser suficiente, vai ter que ser taxar patrimônios. Então, todos que estão sentados aqui têm que pensar nisso, que a caça ao seu dinheiro está em ação. Então, agora, voltando aos mercados, tudo isso criou uma dificuldade enorme para a gente operar. Por exemplo, eu hoje tenho que ficar preocupado com o que o Trump vai twittar, o que o cara do algoritmo vai fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu ontem. Estou em casa, de manhã, ligo os meus vídeos, de repente, o S&P sobe 20 pontos. O que houve? Ah, não. O Mnuchin, que é o secretário do Tesouro americano, disse que 90% do acordo com a China está feito. Pô, não parece razoável, né? Pô, o negócio dos caras estão brigando de foice no escuro. O negócio de 90% está resolvido 2 dias antes do G20. Não, é porque uma agência de notícias, ela, em vez de dizer que o Mnuchin falou que 90% estava acordado antes da China recuar, os caras colocaram essa manchete. E os algoritmos, instantaneamente, foram lá e compraram. Tá certo? Então, se um desavisado está vendido em 5 mil lotes de S&P, já em 5 segundos já perdeu 5 milhões de dólares para começar os trabalhos. Então, não é isso? Então, está extremamente difícil. Você tem os algoritmos, e os algoritmos estão ficando cada vez mais sofisticados. Tem algoritmos que conseguem ler relatórios de análise de analistas de empresas, interpretar o sentido do negócio e agir. Claro que esses algoritmos não têm a mesma competência que nós temos como seres humanos, só que eles conseguem ver tudo ao mesmo tempo.
Tá certo? Quando o Rogério está preocupado com um determinado tipo de ativo, ele está focado naquele tipo de ativo. Agora, ele está preocupado com uma ação que... Não está, né? Mas esses algoritmos estão olhando tudo. Então, você está lutando contra coisas que, às vezes, não têm sentido, mas elas afetam os preços. E os tweets do Trump, os bancos centrais, quer dizer, hoje, na verdade, não são os ativos que estão subindo, é o dinheiro que está caindo. Não é isso? Porque quando se tem juro negativo ou juro ridiculamente baixo, todo mundo fica feliz, a bolsa está subindo, mas não existe, as árvores não crescem até o céu. Vai chegar um dia que vai dar uma exaustão esse negócio. A bolsa americana não está barata, tá certo? As pessoas dizem, claro, comparado com a taxa de juros, there's no alternative, né? Então tem que comprar bolsa. Mas vai chegar uma hora, no Japão o juro está zero há não sei quanto tempo, e a bolsa já teve 40 mil, foi antes, mas teve 20 mil em 94, me lembro na Copa do Mundo de 94, a bolsa do Japão está 21 mil, hoje está o mesmo preço, passaram-se 25 anos. Então, e o juro lá é zero ou negativo, então o juro zero por si só... Já tentamos sortear algumas vezes esse Japão, isso aí, né? Foi o maior cemitério de malandro sortear o JGB, né? Esse aí tem muita gente que morreu vendendo a descoberta do JGB. Mas então é isso, eu acho que está extremamente difícil, a volatilidade, assim, o white noise, né, é terrível e isso atrapalha muito na gestão. Por quê? Porque se você estivesse administrando o seu próprio dinheiro, isso não te atrapalharia muito, mas você tem que ter a volatilidade dos seus fundos, você não pode ter uma oscilação gigantesca da cota, porque isso incomoda os investidores, então você tem que ter, talvez, posições menores para poder brigar com essas variáveis. Obrigado. Isso aí. André, sua vez agora, para encerrar, uma pergunta aí para o Rogério e uma para mim. Então, vou começar com você. Me conta um pouco aí sobre o seu plano de fintech. Obrigado. Pergunta. Eu não respondo. Acho que a gente contou isso muito para os investidores ao longo das últimas 3 semanas. Eu acho que tem uma oportunidade muito boa por aqui, que o sistema financeiro concentrado, né, 5 bancos detêm 85% dos ativos, 4 bancos detêm 79% do crédito, 2 deles grandes bancos públicos, ou seja, de certa forma, é benchmarkizado por métricas de setor público. Então, apesar da competência, ótimas marcas, ótimo posicionamento dos grandes bancos, a gente vai passar, como a gente passou os últimos 25 anos concentrando o sistema financeiro aqui no Brasil, nós vamos passar os próximos 25 anos desconcentrando. Então, a tecnologia está dando a oportunidade de diversas naturezas de player poderem tap esse PIB financeiro que está anormalmente concentrado aqui, mesmo comparado com outros sistemas financeiros concentrados, como Espanha ou Grã-Bretanha, etc. O Brasil está demais. Então, vocês e outros aqui presentes são até um exemplo disso. Acho que vamos ter, não só a nível bancário, mas gestores de recursos, boutiques de investimento, fundos de crédito. A gente vai para uma economia mais, ou um shape de mercado de capitais mais sofisticado e que eu acho que é muito mais benéfico para o investidor e para a sociedade. Eu acho que a gente está bem posicionado para isso, que a gente é o maior player do ponto de vista patrimonial ou com earnings stream, ou seja, com capacidade de investimento, para poder fazer esse movimento. Então, estamos bem animados com isso. É uma novidade, porque nós nunca fomos varejistas, então nós vamos ter que aprender a fazer isso. Por isso, trouxemos o Amos para nos ajudar. Agora, é uma oportunidade dessas que acontece poucas vezes. E a maneira como a gente quer fazer isso é meio sem muita pirotecnia, não precisa querer levar o homem a Marte de Fusca, dá para fazer uma coisa mais simples, é pegar coisas que já funcionam e você vai adicionando layers de tecnologia, de maneira progressiva, rápida, mas progressiva, que o risco é muito baixo, né? O investimento é relativamente baixo, o risco é muito baixo e o potencial muito alto. Então, é um negócio que empresarialmente nós somos obrigados a fazer. Se tudo não funcionar,
você vai ter deixado um ponto de return on equity aí, olhando 3, 4, 5 anos para frente. Então, e além disso, acho que a gente tem vontade empresarial, né? Muitas vezes o elemento mais escasso do capitalismo é o empresário, né? É o empreendedor. Você tem uma ótima ideia, mas falta aquele que vai estar lá 12 horas por dia com a barriga no balcão para fazer o negócio acontecer. Então, como a gente tem essa animação aí, por algum motivo, a mantemos, então acho que tem uma oportunidade muito boa. A tecnologia está cada vez mais barata, cada vez mais acessível. O Brasil é um país ainda relativamente jovem, bastante digital. Então, acho que dá para prover muita coisa que hoje é feita de uma maneira talvez cara, ou talvez de uma maneira incompleta, porque o mercado era assim, né? Um mercado mais simples, mais fácil, mais comportado. Eu acho que ele vai se descomportar. Eu até acho que não existe assim, uma ameaça aos big banks, não. Eu acho que a ameaça de morte ao big bank é a big tech. E a boa notícia é que eu acho que as big techs não vão virar big banks. Elas, pelo menos desse lado aqui, nesse nosso hemisfério, eu acho que as big techs vão ficar longe da linha regulatória do sistema financeiro. Vai ter o Apple Card, o Facebook Currency, vão tap o mercado financeiro, mas elas não vão se tornar brancos, o que é boa notícia, seja para o Wells Fargo, JP Morgan ou para o Bradesco e Itaú. Agora, então, não tem nenhum death threat, ou nenhuma ameaça de morte, na minha visão, para os big banks. E as fintechs, no seu sentido mais clássico, são essas coisas menorzinhas e tal, eu diria que elas também não são ameaça, não. Até porque, mais ou menos na minha conta, assim, 1/3 das fintechs vão ajudar os bancos. Então, vai melhorar processos no Itaú, vai ajudar uma análise de crédito no Bradesco e tal. Então, 1/3 ajuda, 2/3 vai roubar certos nichos e tal. Eu acho que sobra para players como nós. Afinal, nós somos o 6º maior banco brasileiro, né? Os outros 5 são grandes bancos de varejo. E a vantagem é que a gente é meio 25%, mais ou menos, do tamanho deles, de earnings stream, de patrimônio, etc., com 2% dos funcionários. Então não tem legado, né? E tem uma certa capacidade, seja financeira, seja empresarial, de buscar isso. Então, eu estou animado. Vamos ver a nossa capacidade de execução, mas eu estou bem animado com o que você pode construir para aí. E o risco é baixo, né? Você quer emendar alguma coisa? Eu queria completar, assim, não sei se essa informação é pública, não acompanho tão de perto. Qual o share do investimento que você gasta com a parte de tecnologia? É pouco, não é pública, mas é pouco. Como eu disse aqui, se tudo der errado, você vai deixar 1 ponto de return on equity, né? Você imaginar que o nosso return on equity normalizado é 20, pô, você correr com 19 por 3, 4 anos não mudou nada na vida empresarial. Então, o que eu gosto desse movimento tech é isso, é pouco downside com muito upside, né? Você já me ensinou que a oportunidade desse tipo era boa, né? Lá atrás. Então é mais ou menos esse jogo aí. Empresarialmente, muito boa oportunidade, com baixo risco. E tem alguns sócios aqui na nossa companhia de consumo, o Banco Pan, aqui, que estão felizes com o preço da ação. Tem toda uma agenda lá de digitalização importante. Então... Então, dá muito trabalho fazer turnaround em banco ruim, mas finalmente foi feito. E o problema agora é que o negócio está indo meio rápido demais. Tem que dar uma moderada para a gente poder fazer algumas coisas no meio do caminho. Então, a oportunidade boa aí, tem que aproveitar. Queria perguntar para o Rogério sobre uma coisa mais pessoal, porque você se mudou para Londres com o objetivo de globalizar a SPX. Então, eu tenho 2 perguntas. Como é que é essa mudança e se você algum dia pretende voltar a morar no Brasil? Bom, a mudança é uma mudança difícil, né? As pessoas acham que a gente vai para Londres a passeio, fazer turismo, né? E a gente não vai. No final, você está no time zone mais perto da Ásia, e na Europa te ajuda muito. O problema é que você chega em casa às 11 horas da noite, porque o Brasil termina 9 horas, 10 horas da noite. Do Brasil, os Estados Unidos ainda continua mais um pouco, ou seja, você tem uma carga horária de trabalho que é bastante puxada, e eu reconheço, eu vou confessar a todos vocês, eu estou
morto, muito cansado. Mas a força, né, o Esteves falou uma coisa que pode passar desapercebida, mas ser empresário é uma coisa boa. Assim, porque você, quando é empresário, você vai ao tamanho do seu sonho, ao tamanho dos seus objetivos. Então, todo aquele esforço que você dedica ao seu negócio, e quando você vê que aquilo de fato está andando para frente, você se sente recompensado. Apesar de você ser um estrangeiro, eu acho até que onde eu moro, né, em Londres, é uma cidade mais friendly, que eu acho que é Nova York. A cidade mais cosmopolita do mundo é essa. Eu prefiro, sinceramente, Londres a Nova York, assim, como a parte de relacionamento com as pessoas, o ambiente e o vai e vem é mais agradável. Além do que as autoridades, todas elas passam por Londres. Então, outro dia estava o presidente do Banco Central da África do Sul fazendo reunião na SPX. Quando é que o presidente do Banco Central da África do Sul iria ao Rio de Janeiro fazer uma reunião com a gente? Nunca. Nunca. Então, eu acho que esse aspecto ele é irreversível desse ponto de vista do que a gente está pensando e o que a gente está planejando. Inclusive, o nosso objetivo de vida é que a matriz da SPX seja em Londres. Esse é um objetivo de vida, não sei se a gente vai ter o sucesso suficiente para isso, mas o nosso objetivo de vida, à medida que a gente for globalizando a empresa, é que a matriz fique em Londres, eventualmente em Nova York, mas não será no Brasil. O Brasil será um negócio sempre importante para a gente gente sempre vai ter uma atenção especial, mas a gente pretende tratar o Brasil como mais um país dentro de um portfólio a ser olhado. Se eu volto para o Brasil algum dia... Já respondeu, né? Mas pode não ser eu, né? Os planos da SPX, o que eu gosto na SPX é que as pessoas, como uma partnership, como eles têm também, é essa ideia de que enquanto você for capaz de dar a sua contribuição e ser útil para o negócio, que você esteja lá e contribua, mas que você seja generoso o suficiente para o dia que tiver pessoas melhores do que você, com mais disposição de fazer bem melhor, mais bem feito, que você abra espaço para que essas pessoas façam no seu lugar. Certamente, eu não vou ficar chateado se algum dia tiver um dos nossos sócios querendo tomar o meu lugar e eu olhar, assim como muitos dos sócios vou chamar do Banco Pactual, olham hoje com muito orgulho do que eles construíram. E essa sensação, ela me dá ainda mais prazer do que eu estou fazendo, de achar que a gente está construindo uma estrutura que no futuro as pessoas vão dizer, não, o Rogério foi aquele cara que construiu botou um dos tijolinhos lá, mas hoje em dia ele era muito maior do que seria se ele estivesse lá. Isso para mim já vai dar uma satisfação e um prazer enorme. Então, pode ser que eu volte ao Brasil, não mais como controlador da SPX, e sim como um empreendedor pensando em outro tipo de negócio, possivelmente dentro do próprio grupo da SPX. Mas eu nunca gosto de fazer planos futuros, assim, no sentido, agora eu vou para Nova York ou agora eu vou para outro país, né? Eu gosto de pensar que eu estou em Londres e vou ficar em Londres, né? E o que o futuro, se vocês me perguntassem há 4 anos atrás se eu imaginaria estar morando em Londres, eu ia dizer não. Então, o que adianta eu ficar pensando se eu daqui a 4 anos vou estar no Brasil ou em qualquer lugar? Eu quero estar com commitment com meus sócios, com o meu negócio, com os meus investidores, que eu estou em Londres dentro de um projeto bem claro e que estou 100% focado em entregar o melhor possível. Isso aí. Bom, vamos encerrar por aqui.
Excelente, Rogério. Muito obrigado André, a todos. prazer enorme. Obrigado a todos pela presença.